Olá, meu querido, minha querida, graça e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez por meio deste canal. É maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Fique aí até o final, porque o Eterno, Todo-Poderoso, quer falar poderosamente aos nossos corações através desta palavra. Salmo de número 42, eu vou estar lendo 3 e 5. Porém, fique com a palavra de Deus aberta, porque nós queremos, assim, estar desfrutando de todo o conteúdo da palavra do Salmo de número 42. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? O 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Glória a Deus. Salmo de número 42, uma curiosidade, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá vêm da linhagem Corá, de uma linhagem levita, da tribo de Levi. E é interessante, amados, que 400 anos antes de ser escrito este salmo, aconteceu algo terrível com a família de Corá. Corá, ele foi envolvido, ele dirigiu uma congregação e ele envolveu-se em um motim contra Moisés e Arão. E o que acontece? O Senhor, amados, ali abriu a terra, número 26, 10. E Corá, com todos aqueles que estavam envolvidos com ele, inclusive mulheres, crianças, foram todos engolidos vivos pela terra. E abriu-se e eles foram engolidos vivos. Mas no versículo 26, 11, nos diz assim: mas os filhos de Corá ficaram vivos, não morreram. Deus tinha um plano com esses filhos de Corá. E os filhos de Corá continuaram no sacerdócio. Os filhos de Corá, inclusive essa linhagem, 400 anos depois, escreve este Salmo de número 42. E eu digo, o Salmo de número 42 representa muitas pessoas, principalmente em tempo de quarentena. Quantos estão vivendo, amados, a quarentena da vida espiritual? Quando eu leio o Salmo de número 42, é como se eles estivessem, sim, eles estavam anelando para servir a Deus no templo, mas não tinham essa oportunidade. Talvez você está enfrentando, não sei de onde você me acompanha neste momento, mas está enfrentando essa mesma situação, impossibilitado de ir ao templo. Mas como está a espiritualidade, como está a vida espiritual? O versículo 1 nos diz que assim como o servo, ou ainda a corça, um animal que sempre está próximo às correntes de águas, principalmente quando elas vão dar as suas crias, amados, e ele faz essa referência porque nós, como seres humanos, não vivemos sem água. A água é o elemento principal para o ser humano. E o versículo 1 diz que assim como a corça, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Talvez você está impossibilitado de ir ao templo. Talvez você está impossibilitado de estar em um congresso, estar em um ambiente onde está ali um encontro mesmo que eu sempre vou, encontro profético, que acontece agora em abril, vai ser online. O nosso congresso de pastores da nossa convenção que aconteceria
agora esse mês também foi suspenso. Já estávamos todos preparados para estar, também foi suspenso. Tudo suspenso por conta desta pandemia. Queridos, veja só, o Eterno, o Todo-Poderoso, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Independente das adversidades, das circunstâncias que nós enfrentamos, nós precisamos continuar anelando, desejando estar suspirando pelo nosso Deus. A nossa alma precisa ter sede de Deus, do Deus vivo. Um outro detalhe, é a primeira vez que é mencionado aqui, amado, entre os livros de Salmo, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Eles eram levitas e estavam sempre, eles faziam canções para exaltar, engrandecer o nome do Senhor. No versículo 4, ele expressa aqui que ele havia ido, guiado a multidão à casa de Deus com voz de alegria, com voz de louvor. A multidão festejava quando estava. Talvez você se recorda de quantos congressos você já esteve participando, de quantos eventos, isso era maravilhoso, magnífico, aquele fervor entre os irmãos, e voltava maravilhado com as palavras ouvidas, os louvores entoados, e isso marcava Corá, queridos, os filhos de Corá, ao escrever Salmo de número 42, provavelmente eles estavam em uma situação semelhante à sua, impossibilitado de estar no templo, impossibilitado de louvar pela circunstância. Que circunstância? Circunstância de exílio. Queridos, as lágrimas, diz o versículo 3, que eram como se fosse um mantimento deles de dia e de noite, porque eles anelavam estar com o Senhor. E não bastasse isso, aquele anseio por estar na casa de Deus, na presença de Deus, se não bastasse isso, queridos, está impossibilitado, chegam as pessoas e dizem: mas onde está o teu Deus? Será que o Deus que vocês servem esqueceu de ti? Onde está o Deus de vocês? Onde está esse Deus que não está vendo você sofrer? Queridos, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que tudo sabe e tudo vê. Ele tem visto a sua e a minha aflição. Ele tem visto o nosso clamor e ouvido. E nós precisamos a cada dia desejar estar na presença do Altíssimo. Seja as suas lágrimas mantimento, seja as suas lágrimas que esteja assim, servindo de mantimento, mas pode parecer uma aparente derrota. Mas, amados, não significa que Deus não está no controle. Não significa que Deus não está, que está alheio à situação que você está enfrentando. Amados, pode parecer uma aparente derrota, mas seus inimigos chegarem e afrontarem, não pensa que você está sendo afrontado. O Deus Todo-Poderoso é que está sendo afrontado. É Ele. E no momento certo, é Ele que vai, amados, agir em favor da minha e da sua vida. Foi a tática, amados, do embaixador da Assíria, que procurou ali desanimar o povo de Deus, 2 Reis 18, 28 a 35. Desanimando o povo de Jerusalém, queridos. Mas, queridos, em todos esses casos, os servos de Deus mantiveram a confiança. E eu vim aqui
através desta mensagem, dizer a você: não permita que esta pandemia, que esta quarentena, não permita que este isolamento social, queridos, deixe a sua espiritualidade assim abalada. O mundo pode estar abalado, as circunstâncias adversas, mas mantenha sua fé no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é que vela por ti. Mantenha a firmeza na fé em nome de Jesus. O autor do Salmo, amados, ele encontra consolo em Deus. Da mesma forma, eu digo a você, o seu consolo está no Senhor. Não precisa você ir para as redes sociais, amados, e começar a expressar no seu quarto, dobra o seu joelho e começa a orar. Pega a palavra de Deus e comece a meditar. Pega a palavra de Deus e medita nela de dia e de noite, porque o Senhor tem consolo para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. E todo esse afrontar do inimigo contra a sua vida, amados, não passa de um nada diante do Deus Todo-Poderoso. Amados, o salmista vivia entre um conflito entre os seus sentimentos e as suas convicções, mas eu digo a você, Deus, ele nos trata de forma única. Ele era alguém que acompanhava o povo, acompanhava a multidão, ele guiava o povo, ele guiava as canções, os louvores. Mas, queridos, o salmista, ele entendeu que o Senhor tratava na individualidade. O Senhor não nos trata como um caminhão de coisas, mas Ele nos trata na nossa particularidade. Nós não somos um número estatístico, mas nós somos um indivíduo, uma pessoa pelo qual o Senhor se importa com cada um de nós. E o Senhor, amados, ali entre o sentimento, aquele conflito entre os sentimentos e também as convicções do salmista, porque no 6 ele diz assim: o meu Deus dentro de mim, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Mas depois ele reflete: olha, eu lembro-me de ti na terra do Jordão, e desde o Hermon e desde o pequeno monte, ele começa a lembrar daquilo que o Deus Todo-Poderoso havia feito. Já no passado, queridos, Deus nunca perdeu o controle de nada. No Números 26, 11, quando o texto diz assim: mas os filhos de Corá ficaram vivos, é porque Deus tinha um propósito na vida daqueles filhos. Assim como você que me ouve, que está vivo neste momento, o Senhor tem um propósito. Ninguém vai antes do tempo, ninguém vai fora do momento, da hora. Tudo chega com certeza diante de uma circunstância, mas nada foge do controle do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E você que está vivo, o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem algo para realizar ainda na sua vida. Você não morrerá enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos, as promessas, os projetos que Ele tem para a sua vida. Receba isso no nome de Jesus. Tira toda perturbação, todo medo, todo amedrontamento. Eu sei que há um conflito interno, mas não permita que esta quarentena deixe com que a sua vida espiritual também entre em quarentena. O seu espírito anseia, a sua alma anela pelo Senhor. Diz ainda para nós o texto sagrado, no 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está? Onde está teu Deus? Onde está? Queridos, eles não estão afrontando a você,
mas está afrontando o Deus Todo-Poderoso. É incrível lembrar aqui de Davi, quando era apenas um menino, e ele vê o gigante Golias afrontando o exército de Israel. Ele não aceita aquilo, porque ele entende, olha, você não está me afrontando, você está afrontando o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. Meu amado, minha amada, eu sei que você deve estar sendo questionado, onde está o teu Deus, que não está vendo tudo isso? Onde está? Queridos, não estão afrontando a ti, mas estão afrontando o próprio Deus. O salmista esteve neste conflito entre os sentimentos e as convicções, mas, amado, quando ele focava a circunstância, ele sentia que estava sendo martelado, as suas forças se estava indo embora, mas quando ele olhava para o Deus vivo, acalmava sua alma. Quando ele olhava para Deus e ele orava. O 8, contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. O que você tem feito nesse período? Você está focado na circunstância? Você está focado naquilo que é informação dos noticiários? Ou você está focado em dobrar os seus joelhos e orar? A misericórdia do Senhor está comigo. Eu oro e faço disso uma canção que acalma minha alma. Ele estava focado nisso, meu querido, não nas circunstâncias. Você observa que no 7, ele começa a dizer, olha, um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Talvez você tenha visto, ouvido, mas o Senhor tem conservado, assim como conservou a vida dos filhos de Corá para fazer história, para marcar. Talvez nós estamos sendo realmente nós estamos sendo testados, provados, para ver se aguentamos, para ver se suportamos, porque é no sofrimento que nós aprendemos, é no sofrimento, é nas aflições que nós tiramos lições de vida e nós passamos a compreender, a entender e a valorizar aquilo que realmente importa. Eles permaneceram vivos porque o Senhor tinha um propósito específico na vida deles. Você ainda está sobre os pés, porque o Senhor tem um propósito específico para a sua vida. Por isso, deixe de lado tudo aquilo que o aflige, tudo aquilo que gera medo, que gera pavor, e deposite a sua confiança no Deus vivo. Por mais que dizem, olha o que diz o versículo 10, vou virar aqui a página. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Talvez você tenha sido afrontado, mas a sua alma está abatida, a sua alma está desolada. Não permita que essa quarentena faça com que também a sua vida espiritual entre em quarentena. De maneira alguma, amados, confia em Deus e Ele te livrará dos perigos, das ameaças do inimigo.
É interessante o 10 quando fala, olha, até os meus ossos está sendo ferido por um adversário mortal. Um adversário mortal. Elas, a sua alma pode achar conforto, consolo e esperança em Deus. Mesmo que as pessoas que servem ao Senhor passem por momentos difíceis, às vezes injustamente, muitas vezes perseguido pelos adversários de Deus, mas como o autor do Salmo 42, assim como os filhos de Corá, amados, invista na sua vida espiritual, anela-se pela presença de Deus. Se você tem oportunidade, acompanha, seja o culto online, seja se você tem a possibilidade, vá presencialmente, mas anela pela presença de Deus. Assim como este animal, a corça, não sobrevive sem a água, nós não podemos sobreviver sem a água viva, porque Jesus é fonte de água viva sobre os nossos corações. É Ele que dá refrigério, é Ele que assim vem sobre a nossa alma e tira todo o pânico. É Ele que vem e nos dá a calmaria, a tranquilidade. Nós somos impotentes diante das situações. Essa situação que nós temos enfrentado, nós temos visto e observado o quanto nós somos impotentes. Mas eu sirvo um Deus que tem todo o poder sobre as suas mãos. Nada foge, nem o detalhe da sua mão santa, poderosa, nada foge do seu controle. Cuidado com a sua espiritualidade em tempo de quarentena. Cuida, invista, separe que seja 1 hora por dia para estar em meditação, em oração com a presença de Deus, uma busca pela presença do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, mas não permita que a sua vida espiritual entre em quarentena de forma alguma. Tenha um momento a sós com o Senhor, tenha um momento tenha um momento de solicitude com o Eterno. Tenha este momento com Ele. Queridos, quando eu digo, eu estou falando do afastamento, certo? Eu estou falando do isolamento, porque muitas pessoas estão isolados até de Deus nesse período. Estão tão focados naquilo que é circunstancial e não consegue focar no eterno. Eu não perco a fé, a esperança, porque eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Mantenha, no nome de Jesus, não foque na circunstância, não foque naquilo que é, amados, naquilo que é visível, mas ande, caminhe pela fé, em nome de Jesus. Senhor, neste momento nós oramos com cada ouvinte, cada um que acompanhou, ó Deus, essa mensagem, que o Senhor possa continuar ministrando a este coração, assim como o Senhor foi com os filhos de Corá, ó Pai, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tinha um propósito na vida deles, por isso eles não foram engolidos vivos, ó Deus, junto com o seu pai e os seus familiares, mas o Senhor permitiu que eles ficassem vivos, porque o Senhor tinha um propósito sobre a vida deles. E eu sei que nós estamos sobre os pés, porque o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E nós aqui te agradecemos. A nossa alma tem sede, desejo do Senhor. E que o Senhor possa visitar este, ó Deus, que está com medo, que está acuado, amedrontado, e venha, ó Deus, com a tua mão santa e poderosa, levantando cada um.
Quantos servos e servas acuados, ó Deus, têm deixado de lado a leitura, têm deixado de lado a oração, mas no nome de Jesus, que o Senhor levante, ó Deus, o teu povo em oração, em jejum, em clamor, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus e não permita que este período deixe com que a sua espiritualidade também entre em quarentena.